Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. É manhã de segunda-feira, um dia abençoado por Deus. Estamos dando continuidade à oficina espiritual, o nosso trabalho que está sendo agora um pouco mais divulgado através de mídias sociais, e estamos para falar sobre espiritualidade e doutrina. E, para tanto, estamos fazendo uso, nesse momento aqui, do teólogo Charles Hodge. É um grande teólogo, um excelente escritor, um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um homem do seu tempo, um homem do século XIX, valendo lembrar que nós estamos no início do século XXI. Entretanto, o material por ele publicado é de grande utilidade, é de grande valia até os dias de hoje, continuará sendo, enquanto os cristãos tementes a Deus se dispuserem a estudar, né, a apreciar o que outros foram capazes de contribuir graciosamente, devido à sua vida de dedicação a Deus e ao estudo, à meditação da palavra de Deus. O que as Escrituras ensinam quanto à salvação dos homens, a salvação das crianças, a norma, o padrão de juízo, a norma de juízo para o julgamento dos adultos, o padrão do julgamento dos adultos. Todos os homens estão debaixo de condenação, as condições necessárias para a salvação. Essa é uma introdução temática, de forma breve, que é desenvolvida através da obra do autor. Mas esses são temas que eu considero relevantes para os nossos dias, para a nossa atualidade. As pessoas estão tão preocupadas com certos eventos dos dias de hoje, com, com fatos da nossa sociedade atual, que esquecem de olhar um pouco para trás e têm grande dificuldade de olhar para adiante, se tornam desesperadas, aflitas, angustiadas. Olhando para trás, nós vemos que a humanidade, apesar de todas as dificuldades enfrentadas ao longo dos tempos, tem crescido. Uma série de valores tem sido divulgados, tem sido experimentado. A humanidade sempre se desenvolveu, a humanidade supera as suas dificuldades, supera os obstáculos, graças a Deus. É claro que há sempre tragédias e coisas do tipo, mas o fato é que, de um modo geral, a humanidade progride porque essa é a vontade de Deus. Então, quaisquer que sejam, qualquer que seja a dificuldade, o obstáculo que você enfrenta para o dia de hoje, eu posso te dizer, eu posso te garantir que ele é superável. Ele é superável pela graça de Deus, pela bondade do Todo-Poderoso. Mas vamos a alguns temas que são apresentados e nós discorreremos depois, comentando brevemente aqui e acolá. Todos os que morrem na infância são salvos. As nossas crianças, as crianças que não são nossas, as crianças do mundo todo, são salvas pela graça de Deus. As Escrituras ensinam sobre esse tema. A grande maioria dos evangélicos, dos protestantes, não tem nenhuma dificuldade em entender que a graça salvadora de Deus, ela abrange as crianças. Eu entendo que ela abrange não só as crianças, mas também aquelas pessoas que por algum problema de má formação, alguma doença que afetou as suas vidas, não consegue desenvolver um estado de consciência que nós podemos entender como adulto. Eu entendo que essas pessoas também são alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo, pela graça salvadora de Deus, porque são como crianças, porque não conseguem, não são capazes, as suas mentes não alcançam um estado de consciência que caracteriza a vida adulta. Esse ensinamento, ele é apresentado através de uma analogia entre Adão e Jesus Cristo. Adão, o homem padrão criado por Deus. Jesus Cristo, o homem espiritual perfeito.
o próprio Filho de Deus encarnado. É Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, que dão a base bíblica para esse pensamento e para o desenvolvimento dessa ideia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então ela apresenta aqui os dois cabeças, né, representantes da raça humana. Jesus Cristo, o representante da nova criação, da criação espiritual, e Adão, o primeiro homem, o pai da humanidade, o pai da raça humana. Dizendo o texto, dizendo o apóstolo, que o fracasso de um acabou atingindo toda a sua descendência. E, por outro lado, o sucesso, o êxito, a perfeição de Cristo Jesus alcança também toda a nova criação. Mas como isso se desenvolve, como isso se apresenta, como o Rod desenvolve, resumidamente, essa ideia, esse conceito, esse ponto. Diz ele que nós não temos o direito de colocar algum limite, qualquer que seja o limite, nesses termos gerais, exceto os que a própria Bíblia coloca. As escrituras, em parte alguma, as escrituras de fato, em parte alguma, excluem dos benefícios da redenção de Cristo qualquer classe de crianças, qualquer criança, batizadas ou não, nascidas em terras cristãs, nascidas em terras pagãs, de pais crentes ou de pais incrédulos. Todos os descendentes de Adão, exceto Cristo, pelo que nós entendemos, interpretamos, acreditamos, aceitamos, estão debaixo de condenação. São salvos todos os descendentes de Adão, exceto aqueles de quem se revela expressamente que não podem herdar o reino de Deus. Essa parece ser a clara intenção do apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos. E esse é o entendimento da maioria dos protestantes e dos evangélicos. E por isso, né, o apóstolo não hesita em dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que os benefícios da redenção, da salvação em Cristo Jesus, excedem infinitamente os males da queda, do pecado. Que o número de salvos excede muitíssimo o número dos perdidos. Toda a humanidade ficou debaixo da condenação por conta do pecado de Adão. Nós não entendemos muito bem como isso se processa. Muito provavelmente é por ser ele o representante, né, como primeiro homem de toda a posteridade, de toda a humanidade que viria. Há debates e debates inúteis, né, em relação à imputação do pecado de Adão à sua descendência. Por que são debates inúteis? Porque o salário do pecado é a morte. E toda a humanidade morre. Todos os seres, todos os homens morrem. Então, a presença do pecado, ela é universal, tem sido universal. Então, o pecado é presente na raça humana. Aí o apóstolo Paulo passa a discorrer sobre os benefícios da salvação, da redenção realizada por Cristo Jesus. E é fácil entender que a obra realizada por Cristo leva à salvação de uma forma muito mais abundante do que foi a condenação do pecado de Adão. Então toda a humanidade está salva. A salvação, ela ela pode alcançar, atingir toda a humanidade. Também haverá uma série de debates aí, quem pode, quem não pode. Mas qual é o obstáculo para a salvação? Se o que aconteceu, se a obra realizada por Cristo Jesus ela é poderosa para corrigir o fracasso de Adão, por que nem todos os homens serão salvos? Quem não será alcançado pela salvação? Todos aqueles que a Bíblia afirma que não serão, que não podem ser alcançados pela salvação.
tá? Ah, mas o não cristão então será condenado e o cristão será totalmente salvo. A Bíblia é muito mais específica e muito mais abrangente em relação a isso. Há várias listas de pessoas, de indivíduo, de caráter, de personalidade, de disposições de viver, que a Bíblia fala que estão fora do que se considera salvação. Mas esse primeiro ponto é uma garantia, é uma tranquilidade para as nossas mentes, para as nossas vidas, para o nosso pensamento, de que a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, ela é suficiente para salvar todos aqueles que não alcançaram um estado de consciência adulto, as crianças, né? As crianças estão salvas. Esse ensinamento ele não é inconsistente com a declaração do Senhor Jesus em Mateus 7,14, de que apenas uns poucos entram pela porta que conduz à vida. Isso deve ser deduzido dos adultos. O que a Bíblia afirma diz respeito àqueles em todas as épocas a quem ela se dirige. Ela lhes diz no que devem crer e o que devem fazer. Seria total perversão de uma intenção fazê-la aplicar-se àqueles a quem ela não fala. Quando se diz: o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, citando aqui João 3,36. Ninguém o entende como a exclusão da possibilidade de as crianças serem salvas. Então, aqui o autor, o escritor, está defendendo essa posição de que as crianças foram salvas. As crianças que morreram nesse estado, né, todo aquele que morreu nessa infância, não tendo alcançado a maturidade intelectual, um estado de consciência que, que leva à convicção do pecado, da redenção, do amor, estão salvos. Entretanto, a comparação que o apóstolo Paulo fez entre Adão e Cristo leva à conclusão de que, como todos estão condenados pelo pecado de um, assim todos estão salvos pela justiça do outro. Uma única exceção daqueles a quem as Escrituras excetuam. Mas o princípio pressuposto ao longo de uma discussão ensina a mesma doutrina. Esse princípio consiste em que é muito mais compatível com a natureza de Deus abençoar do que amaldiçoar, salvar mais do que destruir. Se a raça caiu em Adão, muito mais será restaurada em Cristo Jesus. Se a morte reinou através de Adão, muito mais a graça reinará através de Jesus Cristo. E esse muito mais se repete indefinidamente. A Bíblia, por toda parte, ensina que Deus não se deleita, Deus não se alegra com a morte do ímpio, que o juízo não é a sua obra inusitada. A graça, o amor, o perdão, a redenção é o propósito maior do Todo-Poderoso. Portanto, excluir as crianças de todos os que são vivificados em Cristo é contrário não apenas ao argumento do apóstolo, mas a todo o espírito da passagem de Romanos. A conduta, a linguagem do nosso Senhor Jesus Cristo em referência aos pequeninos não devem ser consideradas como se fosse uma questão de sentimento ou simplesmente expressão de emoção cordial. Evidentemente que o Senhor Jesus contemplava as crianças como cordeiros do rebanho, em prol dos quais o bom pastor, ele, Jesus Cristo, deu a sua vida, a respeito de quem disse que jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das suas mãos. Desses tais, diz-nos ele, é o reino dos céus, das crianças, das criancinhas. O próprio Senhor Jesus ensina, ordena aos apóstolos que nós devemos ser como crianças, totalmente dependentes do amor de Deus e nele confiantes. Aqui. Desses tais é o reino dos céus, como querendo dizer ele, em grande medida, o céu fosse composto das almas das crianças redimidas. Portanto, é crença geral dos protestantes e dos evangélicos de que os que morrem na infância estão salvos. Entendo eu e entende também muitos outros. Não foi essa a temática abordada aqui por Charles Hodge,
que também aqueles indivíduos, aquelas pessoas que não conseguem, estão impedidas por problemas de má formação, de algumas anomalias genéticas, impedidas de alcançar um estado pleno de consciência, vivem numa condição infantilizada, né, como crianças, também estão alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma mensagem, esse é um ponto que você pega a passagem da Bíblia em Romanos para estabelecer uma confiança, para estabelecer um ânimo, um encorajamento, uma certeza e uma garantia de que a salvação já alcançou as crianças. Deus fez o impossível. E vamos agora pegar esse ponto, né? A salvação das crianças. As crianças estão salvas enquanto estão nessa condição de desenvolvimento gradativo de um quadro de consciência que os leva a uma consciência adulta, numa determinada idade, num determinado momento, a consciência ela é ampliada e essa pessoa passa a ter um discernimento muito mais amplo, muito mais abrangente. As responsabilidades religiosas, nós vemos na cultura judaica, ela tinha início para o menino é o padrão, né? Para o menino aos 12, 13 anos de idade. Mas ele não era necessariamente considerado, nessa idade, um adulto. Nessa idade, ele era considerado corresponsável. O ensinamento, o amadurecimento dele implicava na necessidade da participação de determinados eventos na vida religiosa judaica. Então, a partir dessa idade, ele entrava num quadro de preparação maior, mais intensiva para as responsabilidades individuais e sociais, como na vida religiosa do povo. Não era necessariamente considerado adulto a partir dessa idade. A consciência dele estava sendo amadurecida, ele passaria a ser conscientizado das responsabilidades e das obrigações. O desenvolvimento desse tema nos leva à reflexão do que nós, como igreja, nos preparamos para fazer em benefício das crianças. Crianças com as quais Deus se preocupou. Crianças com as quais, né, Deus providenciou a garantia de salvação. Mas e a igreja, o que fez? Eu estou falando da igreja evangélica, cristã, protestante. E a igreja, o que fez? Os supostos terrores que as pessoas enfrentam e que assombram, e que assolam, é uma perspectiva pessimista, né? Alguns cristãos são incrivelmente derrotados pelo pecado, né? E são, assim, incrivelmente atraídos pelo pecado dos outros, né? Aquela ideia, isso é abominável, mas o cara está lá todo dia fuçando, pesquisando, olhando e divulgando. Olha que absurdo, olha que coisa terrível. Tá, esses eventos, esses acontecimentos não são, eu não quero citar porque eu não quero me envolver num debate totalmente desnecessário que não vai resultar em frutos para ninguém. Mas o que nós vemos em ampla divulgação nos dias de hoje não são a origem, a fonte do fracasso de uma sociedade. Eles são reflexos. Eles são reflexos de ideias, de conceitos, de filosofias que foram introduzidas na sociedade ocidental de um modo geral há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. O Brasil viveu um período, né, em que aparentemente todos os valores estavam bem formados e garantidos pelo Estado. Foi um regime de exceção. E no regime de exceção, as pessoas aprendem a quê? A dissimular, a fingir, a se adaptar ao poder, a se adaptar às regras, aos valores, né? Nós vivemos a mentira de que o Brasil era um país quase 100% católico. Se fosse, eu teria ficado muito feliz, porque há excelentes valores no catolicismo,
há excelentes ideias, há excelentes conceitos, há excelentes verdades no catolicismo, tá? No, as falhas, os erros, as dificuldades em relação ao catolicismo eu aprendi enquanto estava no catolicismo. Não, não me entendo como católico, mas, né? Mas eu entendo que se em algum momento o Brasil tivesse sido 90%, 100% católico, o país estaria ótimo, o país estaria hoje excelente. Mas era só um conceito, uma ideia, uma adaptação, porque o catolicismo dos anos 60, 70, início dos anos 80, não era capaz de alcançar toda a população brasileira, muito embora a maioria era quase que a religião oficial do Brasil, o catolicismo. Então, as pessoas declaravam sem ser para não ter problema, né? Mas sempre houve judeus, né? Protestantes, evangélicos nesse período, islâmicos, budistas, tal, praticantes dos cultos afro-brasileiros, espíritas. O Brasil é uma diversidade no que diz respeito à sua espiritualidade. Inclusive os nativos, os indígenas e a sua espiritualidade nativa, suas ideias, os seus conceitos, suas tradições, as suas religiões. Então foi um período de muita conveniência, muita acomodação. Com a chamada redemocratização, abriram as portas do país para absolutamente tudo, tudo, tudo. Ideias estranhas, conceitos estranhos ao cristianismo, conceitos estranhos ao budismo, conceitos estranhos ao islamismo, conceitos absolutamente estranhos a tudo que existia nesse país. A tudo. E o que eu falo, o que eu penso? A igreja não se preparou. A igreja não se preparou para o resultado daquelas ideias. De repente, você passou a ter a possibilidade de uma sociedade em que o indivíduo não precisava declarar a religião. Não precisava. E eu entendo perfeitamente desnecessário que o Estado exija de qualquer cidadão que ele declare a sua fé. O Estado não tem o direito de controlar a fé, as convicções do indivíduo. Não tem o direito. Tá? Essa é uma liberdade de todas as pessoas, de todos os indivíduos. Mas por que eu falo que a igreja não se preparou? Em um determinado momento, o país aparentemente era absolutamente cristão. Muito embora sempre existiram práticas que nada têm a ver com o cristianismo. E, da noite para o dia, pôde-se introduzir a ideia de que a religião não era mais fundamental para a vida do cidadão brasileiro. Até aí não há problema nenhum. Ninguém pode ser obrigado a ser religioso. Nós também abominamos essa ideia de coerção da fé. Você tem que se converter, você tem que ter uma religião, você tem que ter uma fé, você tem que ter um credo, você tem que ter uma filosofia. Não é assim, isso não se impõe. Toda tentativa de impor uma verdade ou um valor a outras pessoas acaba criando uma aversão, um nojo, um ódio, uma raiva. Né? A verdade imposta pela força, ela não cria uma adesão. Muitas vezes ela cria uma reação totalmente contrária. Por quê? Porque a verdade precisa ser vivida por aquele que nela acredita. Aí, de repente, não foi de repente, aí mais um tempo depois, as pessoas podiam atacar a religião. Podiam atacar principalmente o cristianismo. Por quê? Porque a igreja cristã, ou as igrejas cristãs, demoraram e muito em defender o seu povo dos excessos e das injustiças. Muitos simplesmente se acomodaram, se calaram, esperaram a tempestade passar. Quando a tempestade passou, quando a brutalidade, a oposição diminuiu e as pessoas tiveram liberdade para falar, muitos não chegaram a afrontar os seus reverendos, os seus padres, os seus pastores, né? Os seus líderes, os seus mestres. Mas a pergunta ficou: por que vocês se calaram? Por que vocês silenciaram? Estabeleceu-se um movimento a partir dos anos... Né, no Brasil sempre chega tarde, né? Na Europa, na América do Norte já é anterior, dos anos 90, perto dos anos 2000,
a possibilidade de você não só questionar, mas também você afrontar e de você negar. O movimento negacionista não teve início agora. A desconstrução dos valores, a tentativa de destruir os valores de uma sociedade, não tiveram início no ano passado, retrasado, nesse ano. Começou há muito tempo. Isso foi introduzido na política, isso foi introduzido na religião. O grande número de líderes religiosos que passaram a dizer foi uma das coisas mais estúpidas e insanas que eu já presenciei na minha vida. Líderes religiosos dizendo eu não sou religioso. Mas ele é o quê? Um cínico, um mentiroso? Como não é religioso? Tentando insinuar que ele é algo além daquilo que a própria religiosidade humana impele as pessoas. Ele é o quê? Um ser sobrenatural? Acima das regras, acima dos valores? Acima da verdade estabelecida pela palavra de Deus? Quando esses líderes religiosos, e até hoje muitos continuam nesse discurso estúpido, um suicídio, é um suicídio intelectual, é um suicídio moral, é um suicídio religioso. Ele vive da fé, ele vive da religião, a vida dele gira em torno de valores religiosos e ele fala arrogante e cinicamente: eu não sou religioso. Ele está dizendo que ele é uma fraude, ele está dizendo que ele é uma mentira. Os valores que a sociedade aparentemente havia adotado começaram a ruir, começaram a ser deixados de lado. Mas qual é o meu questionamento? Se nós pegarmos aí o tempo de um regime de exceção, 80 e pouco, até hoje nós estamos em 2020, 2021, vamos pegar 80 quando a coisa começou a desmoronar, né? 40 anos. 40 anos. E olha que teve esse período de exceção, quase 20 anos, que a igreja podia ter aproveitado para se preparar, porque aquilo não ia se sustentar. Ia romper mesmo, ia quebrar mesmo. A teoria, a filosofia de desconstruir a sociedade, desconstruir os valores, ela está presente em várias ideologias políticas. Alguns foram mais efetivos, outros foram mais dissimulados, mas a ideia de que seria preciso destruir tudo, uma revolução branda, uma revolução sem sangue, né? Uma revolução sem mortes. Você destrói os valores e usa as pessoas como experimentos de ideias, de conceitos que não existem em nenhum lugar do mundo, né? Você começa a experimentar um projeto de sociedade, mas você não tem como ancorar esse conceito, essa ideia, em nenhuma sociedade da história humana. Apesar de que todas as vezes em que conceitos parecidos, semelhantes, tentaram se estabelecer e se impor, as sociedades, as estruturas daquele período, daquela época, desmoronaram e ruíram completamente. Então nós vivemos hoje um período de experimentação sócio-ideológica, né? Mas liberdade é isso aí. Liberdade é isso aí. É os excessos. E é o período, é o momento dos extremos, dos excessos, dos absurdos, né? Um abismo chama outro abismo, né? O vale tudo ressuscitou até o que foi considerado inconcebível, né? O que eu falo, a volta do extremismo político, religioso, ideológico. Por quê? Se vale tudo, vale o nazismo. A pessoa usa o conceito, a ideia de liberdade de expressão para ressuscitar algo que deveria ter sido extinto de possibilidade ideológica, ou pelo menos de conformidade com a verdade cristã que nós pretendemos viver. Mas qual é o questionamento? Deus já fez o impossível pelas crianças, a garantia de salvação. A igreja fez pouco ou quase nada. Foram 40 anos. Nós estamos aqui em Lins, numa cidade que tem duas escolas religiosas, né? Duas. Uma católica e nos últimos anos tem uma
uma evangélica, uma, uma católica e uma adventista. E tem também um colégio metodista. Mas os metodistas já estavam aqui há 70 anos. Não houve um. O único diferente nesse período foi a escola adventista. Isso é pouco ou quase nada. Onde estão as escolas, os colégios batistas, assembleianos, presbiterianos? A igreja não investiu. A igreja não investiu na infância, na proteção da infância, na proteção do intelecto infantil. Agora vai ficar aí discutindo projeto, de congresso, de Câmara de Vereadores, de Câmara de Deputados, o que pode, o que não pode, o que vale, o que não vale, quando na verdade a igreja não investiu num projeto de preservação da mente, da integridade física, moral, espiritual, intelectual das suas crianças, nem dos seus jovens, nem dos seus jovens. Há um debate inútil de escola pública, porque no Brasil, onde você não tem onde encaixar, você joga na educação. A toda poderosa, né, o mito da redenção pela educação. Eu sou a favor da educação. Eu sou muito a favor de uma educação de qualidade. Eu sinto muita falta de uma educação de qualidade. Estou sempre lendo, estou sempre estudando, porque eu considero a minha formação fragilíssima. Fragilíssima. Mas por que as igrejas não têm biblioteca? Tem até livraria, mas por que não tem biblioteca? Porque há igrejas aí que não tem sequer uma casa publicadora, uma editora. A igreja foi arrogante, presunçosa, preguiçosa. A igreja de Cristo foi extremamente preguiçosa. Agora ficam aí gritando: precisamos proteger as nossas crianças, precisamos proteger as nossas crianças. Nós precisamos proteger as nossas crianças, porque o que está ruim vai piorar, vai aumentar intensificamente, a intensidade vai ser maior. A igreja não só foi capaz de se preparar para proteger as crianças e as juventudes, como também está sendo preguiçosa, irresponsável, não se preparando para cuidar do resto, do efeito colateral indigesto dessas centenas e milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão aderindo a uma ideia de que é possível viver pacificamente num mundo, numa sociedade em que vale absolutamente tudo. Ninguém mais tem o direito de se ofender com absolutamente nada. Não, isso não é uma verdade, isso nunca foi uma verdade. Os respeitos, as garantias do indivíduo, da pessoa, do cidadão, o direito de ser, o direito de decidir, isso está presente no intuito de todo mundo civilizado. Agora, acreditar na tosca ideia de que alguém tem o direito de afrontar a outros e que não haverá conflitos, que não haverá confrontos, isso é estupidez, isso é insanidade. É claro que conflitos haverão. É claro que confrontos haverão. É claro que problemas haverão. E o problema maior, na minha humilde opinião, expectativa, é que a igreja deixou de ser igreja. A igreja preferiu se tornar um palanque político. A igreja preferiu mendigar, né? A igreja se comporta como se a igreja de Cristo se comporta como se fosse um mendigo, um esmoléu, suplicando aos pés de governantes, de poderes humanos, um espaço, um respeito, quando na verdade ela teve tempo suficiente para se preparar para essa maré, para essa onda, para essa tribulação, entre aspas, né, para esse desmoronar de valores. A igreja poderia hoje estar muito mais sólida. A igreja hoje poderia ser já um refúgio para as pessoas que estão confusas, que estão desesperadas, que estão aflitas, pais e mães. Não uma casa de espetáculo, não um circo de palhaços manipulando a palavra de Deus, fazendo graça e aumentando a desgraça na vida daqueles que precisam da comunhão com o Espírito Santo, daqueles que precisam e necessitam da comunhão com o Deus que salva, com o Deus que restaura,
com um Deus que cura e traz a paz. A igreja esqueceu de ser igreja. Não adianta ficar discutindo, batendo boca, tentando ganhar ibope na onda de movimentos aí, não. Isso não é o caminho da igreja, esse é o caminho do preguiçoso. Esse é o caminho do vagabundo espiritual, que prefere se alimentar da podridão do mundo para dizer que não presta, para dizer que não vale. Ele precisa do antagonismo para permanecer de pé. Não, eu sou melhor do que aquele. Estudando os homens sérios, estudando os homens santos, estudando as vidas santas, nós aprendemos que não há nada de novo debaixo do céu. Não há absolutamente novidade nenhuma. O que está aí sempre esteve. A questão é a publicidade, a questão é a liberdade que se tem. A mesma liberdade que se tem para afrontar a Deus é a que nós temos para entregarmos a nossa vida genuinamente a Ele. A diferença que a igreja faz não está no discursar sobre a verdade do Evangelho. Não está em narrar as doutrinas ou os valores. Está em encarnar a verdade. Por que Jesus Cristo não se ocupou, não se preocupou Ele mesmo em escrever a sua história, a sua doutrina, a sua verdade, os seus valores, registrar em livros? Por que Ele não se ocupou? Porque Ele fez melhor. Porque Ele fez melhor. A verdade de Cristo Jesus, a verdade que Ele trouxe à humanidade, Ele escreveu nas mentes, Ele gravou nas mentes e nos corações dos apóstolos, dos discípulos, das multidões. Quem teve a oportunidade de ouvir a Cristo Jesus foi confrontado com a verdade do amor de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, gravado ali nas mentes e nos corações. Não foi para todos, não foi para todos, mas foi para muitos. E fez a total diferença. A verdade precisa ser encarnada, a verdade precisa ser vivida. A verdade não pode ser um mero discurso. Essa é uma introdução temática, a Charles Hodge. Falamos apenas aqui sobre a salvação das crianças, a preocupação de Deus, a preocupação de Cristo Jesus com as crianças. E o descaso da igreja custará caro. Custou caro. Tem custado muito. São dezenas, são centenas, são milhares de vidas. São milhares de vidas cristãs que agora estão ingressando na juventude, na vida adulta, sem saber, sem nunca ter aprendido quem elas realmente são em Cristo Jesus. Sem nunca terem de fato experimentado o amor de Deus através de Cristo Jesus. Sem nunca terem experienciado as maravilhas do amor de Deus no que tange o estado de consciência de que os nossos pecados foram castigados em Cristo Jesus. Quando falamos de salvação, a igreja adotou uma série de não é mentira, né? Perspectivas pequenas, um raciocínio curto, lesado, né? A declaração é isso: nós não seremos condenados. Olha, meu irmão, se você ler atentamente a Bíblia, quando fala de julgamento, de juízos, de tronos, diz que toda a humanidade será julgada. Nós vamos entrar nesse tema depois. Toda a humanidade será julgada. A Bíblia não fala que nós não seremos julgados e que nós não seremos condenados. A Bíblia afirma que a justa condenação pelos nossos pecados foi totalmente executada em Jesus Cristo. Não há execução da sentença. Não há execução da sentença para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a sentença de morte existe. Ela foi totalmente cumprida em Cristo Jesus. Até na nossa lei, na lei humana, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo delito. Ninguém pode ser punido duas vezes. A punição pelos nossos pecados, a execução da pena, ela se realizou em Jesus Cristo, o último Adão, aquele que é perfeito e santo, cuja vida
foi aceita por Deus como um sacrifício em prol de quem? Daqueles que têm pecado, porque ele não os tinha. É esse o conceito. Não adianta tentar fugir da consciência do pecado e da culpa, porque ela é interessante, ela é importante. Porque quando ela vem, uma consciência maior vem à tona. A consciência da redenção, da purificação daquele pecado, do perdão gratuitamente por Deus ofertado, que passa a fazer parte das nossas vidas. Então, a igreja tem hoje centenas, milhares e milhares de jovens e adultos que nunca experimentaram o amor de Deus em Cristo Jesus, porque a igreja foi preguiçosa e negligente. Que Deus nos abençoe, se compadeça das nossas almas e nos conceda a força, a coragem necessária para mudarmos a nossa realidade. Deus te abençoe.